Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Dessa vez estou com uma dúvida que vem de São Paulo e coincidentemente eu estou aqui em São Paulo esses dias. Então, um grande abraço para a galera de São Paulo do nosso grupo. O Ivan, ele coloca um conceito um pouco mais técnico, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Lembrando que atualmente nós temos dois grupos, o Grupo Salvador e o Grupo Brasil do Trilha Certa, mas a lista de perguntas ela é colocada nos dois grupos, então é uma lista só. Sendo assim, essa resposta vai também para o grupo de Salvador. Beleza? Bom, o diz o seguinte: o Temer está defendendo a busca do superávit primário. O que basicamente seria o superávit primário? Para colocar simples. Você está conseguindo equilibrar suas contas em relação ao que você gasta, excluindo suas despesas financeiras, ou seja, excluindo o pagamento de juros. Já o Ivan diz o seguinte: não seria mais interessante a gente buscar um superávit operacional, como ele coloca, tá certo? Onde nós levamos em consideração também a taxa de juros, o pagamento da taxa de juros, ou seja, ele busca um superávit suficiente para zerar as taxas de juros. Realmente, você depender de juros, você se expõe ao cenário internacional. Veja bem, o problema todo é que você tem a questão política do Temer. O Temer não é um governo que é aceito, Eu coloco o Temer num lugar muito próximo ao Trump, apesar do Trump ser eleito, e o Temer não, mas ele tem uma impopularidade muito grande, o Temer, infinitamente maior até do que o Trump. Então isso causa problema para você tentar resolver algumas questões. Notadamente você veja o que está acontecendo com a PEC 241. Você está tendo que explicar à sociedade, mesmo assim você tem resistência, onde basicamente o que ele está propondo vamos tentar equilibrar as contas, de um modo um pouco mais radical, mas não vou estar abordando isso agora, onde ele congela por 20 anos. Eu não acredito que esse congelamento vai acontecer 20 anos, é mais um choque de confiança, mas para o leigo acredita que isso vai durar 20 anos. Ok? Então, você se expõe em termos políticos. E a economia, ela é associada à política sempre. Ela não anda desassociada. Então, você tem realmente que estar fazendo uma análise dinâmica de tudo que está acontecendo. Então, se ele conseguir fazer um superávit primário, onde você exclui o pagamento de juros da dívida, eu já acho que é uma grande coisa nesse primeiro momento. Aí eu olho para você e digo o seguinte: se você, nesse cenário atual, com Trump, onde a incerteza aumenta, onde há uma tendência muito grande de aumento das taxas de juros nos estados mais fortes, ou seja, vai ficar mais difícil o Brasil tomar emprestado a juros baixos, você acha que ele iria conseguir implementar essa política de juros operacionais, de superávit, englobando também o pagamento das taxas de juros? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil ele já fazer o que ele está propondo. Fora que o impacto para a economia brasileira seria gigantesco. Então a gente tem que ter o maior cuidado e a gente tem que pensar na política associada à economia. Claro que se você não deve nada, esse é o melhor dos mundos. A nossa dívida vem de diversas gestões, notadamente a última, a da Dilma, mas não só a dela, diversas outras. Você teve custos altos também no governo de Fernando Henrique, mas você, no governo Lula, mesmo aumentando os gastos, você teve um aumento da receita oriundo da economia crescendo. O problema todo é você conseguir equacionar os interesses políticos com os interesses econômicos. Então o político ele quer gastar o máximo que puder. O Trump possivelmente vai tentar gastar o máximo que puder para o governo dele ser maravilhoso e depois ele larga a bomba. E vai ter bomba. Ou seja, a perspectiva é que tenha mais inflação no mundo, a perspectiva é que a taxa de juros suba mais, mas que o governo Trump ele vai ser um governo desenvolvimentista. Então aí eu coloco para você, quando você for pagar essas taxas de juros, não será caro para os americanos? Porque quanto maior a dívida dos Estados Unidos, mais difícil rolar. Quanto maior a nossa dívida no Brasil, mais difícil rolar. Então o ideal realmente é você ter o mínimo de dívida possível, como é o caso do japonês. O japonês está muito mais numa lógica de credor do mundo do que devedor. Mas até você chegar nesse cenário, você tem que passar por boas gestões, você tem que realmente conscientizar as pessoas, conscientizar os políticos. Então é um longo
uma longa caminhada até esse nível. Então, vamos tentar ir por etapas. No primeiro momento, alcançar o superávit primário, que nem isso a gente está conseguindo. E com o passar do tempo, a gente tem um pouco mais de responsabilidade fiscal e realmente ir associando, junto com o crescimento econômico, a uma política mais sensata, não é? De tomar empréstimos, porque quanto mais você dever, mais você vai ficar à mercê dos agiotas internacionais, né? Quem empresta dinheiro. Agora que a taxa de juros internacional a tendência, pelo menos, é de alta, muito mais forte do que a anterior, com Trump. Então o Brasil vai ter dificuldade realmente de rolar sua dívida. Você veja, o dólar está aumentando, então a parte da dívida que foi em dólar vai ser mais cara. Então tem uma série de fatores que a gente tem que tomar cuidado realmente. Mas sua ideia é o mundo perfeito, mas nós não vivendo nesse mundo perfeito ainda vai levar um tempo para a gente chegar. Beleza? Grande abraço. Ricardo... Opa, compliquei tudo agora, hein? Ricardo Câncio Santos para trilhacerta.com. Se cuida, galera.